Fica muito difícil dar certo aqui na internet se você não fizer inimigos. Você precisa fazer inimigos e criar uma certa tribo para lutar contra esses inimigos, caso você queira prosperar por aqui e caso você queira ser muito grande. E ser muito grande não para ter ego, não para ter poder, mas para ganhar dinheiro, para ser bem remunerado. Eu vou te explicar isso aqui com dois exemplos bem clássicos do mercado digital. O primeiro exemplo é o exemplo do Érico Rocha. O Érico Rocha, ele é um cara mais frio, um cara mais podado nas palavras, que grava um vídeo mais calmo, aqui assim, dessa forma. E ele adota esse posicionamento porque ele quer passar essa imagem mais frio. Ele quer passar esse personagem um pouco mais tranquilo, esse personagem mais professoral, aquela pessoa que ensina, aquele mentor que está disposto a ver o aluno tendo sucesso. Ele tem esse posicionamento. E quais são os inimigos que o Érico Rocha cria? Os inimigos são justamente aqueles que batem em cima da fórmula de lançamento. São justamente aquelas pessoas que pregam contra o 6 em 7, que pregam contra o que ele fala. É quando ele fala sobre o discurso dele, quando ele reforça essa autoridade, quando ele reforça sobre os cases que ele tem, ele vai lá e bate, mesmo que indiretamente, nessas pessoas. Ele cria um certo grupo que acredita nessa fórmula perfeita, e esse grupo defende ele, defende a fórmula, defende o método e vai contra esses inimigos que ele criou. E outro exemplo que eu quero citar aqui é o exemplo do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele tem uma comunicação muito quente, muito forte, muito poderosa. É uma comunicação incisiva mesmo. Ele vai direto ao ponto, ele critica e ele fala mesmo. E ele falando dessa forma, ele consegue criar uma comunidade, criar uma tribo, e essas pessoas se sentem pertencentes a um grupo. E aí, quando essas pessoas se sentem dessa forma, e quando ele está liderando as pessoas dessa forma, ele vai lá e bate em quem não acredita nele. Ele vai lá e bate em quem não acredita nas coisas que ele prega. Ele vai lá e prega um discurso contra os mimizentos, contra quem tem desculpas, contra quem, enfim, né? Ele vai pregando contra essas pessoas. Não pregando contra essas pessoas porque ele tem um certo ódio, uma certa raiva desse tipo de grupo, etc. Mas sim porque ele quer criar inimigos. Porque quando você cria inimigos, você se posiciona. E quando você se posiciona, você consegue ter uma autoridade aqui no digital. Você consegue criar um movimento, criar uma tribo de pessoas. E aí eu vou te perguntar se você conhece algum grande influenciador que tem inimigos, que cria um certo grupo de pessoas contra um certo inimigo. Eu vou te responder essa pergunta para você. Todos. Todos os influenciadores que você segue, ou praticamente todos, eles devem fazer isso. Então eu vou dar um exemplo mais recente aqui, que foi quando a Virgínia foi fazer o depoimento na CPI das bets. Ela tem inimigos, que são pessoas que são contra as bets. Ela vai lá e defende um posicionamento. E quando ela pega esse posicionamento e toma esse lado mais defensor, ela está automaticamente criando inimigos dessa forma, ou criando pelo menos pessoas diferentes, que pensam diferente dela. Ela vai lá e defende o posicionamento dela. E quando ela defende esse posicionamento, ela reforça essa comunidade, reforça essa tribo de pessoas que acreditam em bets, que acreditam em apostas, e vai contra quem não acredita. E aí ficam dois lados. E quando dois lados ficam divididos, um quer estar sempre certo, um quer estar sempre superior ao outro. E é isso que liderar essas tribos, e é isso que esses grandes influenciadores, eles pregam e eles fazem dessa forma. E mesmo aquele influenciador que seja mais neutro, tipo Érico Rocha, ou que às vezes aparenta não ter algum inimigo em específico, bem claro e bem falado, como o Pablo Marçal tem, esse grande influenciador, só pelo posicionamento dele, ele já cria uma certa comunidade, já cria uma tribo. E essa tribo fica contra esse inimigo, essas pessoas que pensam diferente desse grande influenciador. E todos os grandes fazem isso, tá? Sem exceção. Então, aquele cara de futebol, ele fala de futebol. Quando ele fala de futebol, ele não vai atrair o público que gosta de basquete. Ele naturalmente está criando pessoas que gostam de futebol e distanciando, tirando de perto as pessoas que não gostam de basquete. E não necessariamente que ele faça isso da forma intencional. Só que o que eu quero dizer é que ele não fica tentando agradar todo mundo. Porque aí quem tenta agradar todo mundo, quem tenta falar para todo mundo aqui na internet, não fala para ninguém. E é por isso que muitas escolas de marketing, muitos cursos falam para você definir o seu posicionamento, para você definir o seu nicho, para você definir o seu público-alvo, a sua persona, as dores, os desejos. Porque aí você tem um norte, você sabe para quem que você quer falar. E essa mensagem que você passa aqui através dos seus vídeos, através dos seus conteúdos, ela fica bem clara para esse público de pessoas. Porque você alcançou uma faixa de público específico, que é essa faixa que você vai vender depois. Porque se você ficar tentando falar para todo mundo, cada conteúdo ser de uma coisa diferente, aí seu conteúdo ele não vai ter profundidade, ele não vai ter capilaridade e não vai alcançar as pessoas corretas de verdade. E essa conversa que eu estou tendo com você aqui hoje é uma conversa que eu estava tendo com um amigo esses dias. Eu falei assim, poxa, deve ter alguma fórmula, não é possível que
essas pessoas que cresceram não têm uma fórmula e tal. Eles realmente têm uma fórmula. E parte dessa fórmula, parte do que dá certo para crescer aqui na internet é justamente isso. É justamente você adotar um posicionamento e defender esse posicionamento a todo custo. Você ser uma pessoa forte. Mesmo que você tenha uma personalidade mais tranquila, tipo a do Érico Rocha, ou que você tenha uma personalidade mais quente, tipo a do Pablo Marçal, você dá certo. Você só não pode ser morno. Você precisa ou ser muito quente ou ser muito frio. Porque aí você consegue se posicionar da forma certa. Se posicionar defendendo um lado. Se posicionar defendendo um partido. E eu vou dar um exemplo de política, por exemplo. O Nicolas Ferreira, ele é de direita e todos os inimigos dele são de esquerda. Aí fica muito fácil ele defender um lado, ele defender só os interesses que faz sentido para ele. E é isso que você precisa fazer também. E aí você percebe quando o Nicolas Ferreira defende a direita e defende as coisas que ele acredita, ele naturalmente está distanciando outro grupo que pensa diferente dele. É isso que você precisa muito fazer aqui. Seja através dos seus conteúdos de Instagram, através dos seus conteúdos de YouTube ou qualquer outro tipo de conteúdo. Porque é só quando você adota esse posicionamento e quando você deixa de ser morno e passa ou a ser muito quente ou a ser muito frio, é onde você tem centralidade, onde você fala a mesma língua das pessoas. Porque o que acontece aqui na internet é que todo mundo tem opinião sobre tudo, só que muita gente não fala, muita gente tem medo de expressar essa opinião em público. E é quando elas encontram uma pessoa que expressa a opinião que elas gostariam de expressar, falando pra todo mundo, elas defendem essa pessoa. Elas vão seguir, elas vão curtir, elas vão salvar, elas vão comentar. Porque no final das contas, essa era a opinião que elas queriam ter. Só que por algum motivo elas não expõem. E aí quando você expõe, quando você é o porta-voz desse assunto, aí as pessoas elas vão seguir você. Porque você está defendendo os interesses, está defendendo os mesmos pensamentos e está falando praticamente o que aquela pessoa gostaria de falar. Só que você é o porta-voz. Você que está se posicionando aqui. Isso é muito importante caso você queira dar certo. E aí muita gente fala assim, poxa, Thiago, mas eu tenho medo de me posicionar, tenho medo de dar uma opinião, tenho medo de ser cancelado. Sei lá, eu não sei se eu quero produzir conteúdos, eu não sei se eu quero agir dessa forma que você está falando e tudo mais. Mas eu vou te falar, beleza. Por mais que você não queira agir dessa forma que eu estou falando aqui no vídeo, de você se posicionar, de você ser essa pessoa que tem um partido, de você realmente defender os seus interesses e até, de certa forma, quase que criar inimigos, eu aconselho você a pesquisar um padrão de crescimento nos grandes especialistas do mercado, naqueles grandes influenciadores. Qual o padrão que eles fazem? Qual o padrão eles repetem de comportamento que você poderia repetir para também crescer tanto quanto eles? E aí tem alguns padrões e aí você pega e entende o que mais faz sentido para você. Mas eu já fiz isso e é por isso que eu estou te falando aqui. Todas as grandes pessoas que cresceram na internet, elas cresceram porque tomaram algum lado, porque se posicionaram, porque defenderam um interesse, defenderam uma causa. Eu estava vendo um podcast esses dias que estava falando muito sobre criação de tribos e criação de movimento. E alguns insights que eu peguei é que, por exemplo, quando você vai criar uma tribo é criada por um líder. Tem que ter um líder liderando essa tribo, à frente dessa tribo, tomando os interesses. Você precisa de um tom de voz e uma causa em comum. É quando você junta esses e outros elementos, é claro, você consegue criar grandes tribos. Tipo Pablo Marçal. A galera defende Pablo Marçal a unhas e dentes. Defende ele a praticamente todo custo, quem é fã dele. Se a gente pegar outras pessoas, é a mesma coisa. A Virgínia tem fãs fiéis. Boca Rosa, fãs fiéis. Fred Desimpedidos, fãs fiéis. Érico Rocha tem fãs fiéis. Ryan, fãs fiéis. Todos esses grandes influenciadores, eles têm muitos fãs fiéis que defendem eles a todo custo. Mas não foi do dia pra noite, não foi por acaso que as pessoas começaram a defender esses grandes influenciadores. Foi porque eles se posicionaram. E o recado que eu tenho pra você hoje nesse vídeo é que você precisa se posicionar. Você precisa produzir conteúdos, precisa aparecer e precisa realmente colocar pra fora o que tá aqui e colocar aqui no vídeo, colocar no seu conteúdo de YouTube, no seu conteúdo de Instagram, no seu conteúdo de LinkedIn, colocar em todos os lugares, falar pro mundo o que você pensa. Porque quando você fala pro mundo o que você pensa, você tem vários benefícios. É como o Ryan gosta de falar, não tem nenhum downside, não tem nenhum ponto negativo de você produzir conteúdos aqui pela internet. Pelo contrário, só vai ser um ativo cada vez melhor. É só você pegar o primeiro vídeo aqui desse canal e comparar com esse vídeo que eu tô aqui agora. Olha a diferença de oratório, olha a diferença de voz, olha a diferença de tudo, de cenário, de tudo. E claro que eu tenho muito a melhorar ainda, eu tô só no meu começo. Só que você precisa entender que
vai ser só ganho se você produzir aqui. Porque com o tempo, não só uma evolução financeira vai chegar para você, mas uma evolução de sentido, uma evolução de desenvolvimento pessoal, uma evolução de oratória, e em vários outros aspectos. Evolução de disciplina, de estar aqui postando todas as vezes, todos os dias e com muita frequência, para poder criar conteúdos aqui na internet. Mas é isso, no final das contas você precisa se posicionar. E você consegue fazer isso muito mais fácil se você usar a inteligência artificial, usar a nova tendência, a nova tecnologia do momento que está aí, chegou há uns 3 anos e veio para ficar, para você produzir conteúdos com mais velocidade, com mais qualidade e com mais frequência. Porque você aumenta as suas chances de dar certo aqui na internet. E é quando você produz conteúdos quase que no piloto automático, as coisas elas tendem a acontecer muito mais rápido para você. Quanto mais volume de conteúdo você posta por aqui, maiores são as suas chances de viralizar. E viralizando você tem vários benefícios. Às vezes você precisa de um único vídeo para dar certo aqui na internet. E esse um único vídeo, esse um único conteúdo, ele pode ser o próximo que você vai produzir. E a inteligência artificial vai te ajudar bastante nisso. E por isso que eu desenvolvi uma metodologia de conteúdo com inteligência artificial. Eu te mostro através dessa metodologia, que é a matriz de conteúdo infinito, como que você pode produzir conteúdos todos os dias, no piloto automático, com pouco tempo por dia. Que aí você aumenta as suas chances de crescer, viralizar, ganhar dinheiro, ganhar seguidores e o que mais você quiser com o conteúdo aqui pela internet. Tá no primeiro link aqui da descrição, basta você clicar e me chamar. E eu espero que você goste, espero que faça sentido para você, assim como fez sentido para várias pessoas já. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo.